Chega aqui 7 horas da noite, louva o Senhor, pula, bate palma, se alegra, porque nós somos livres. Entramos às vezes tristes, cabisbaixos, preocupados. Aí o Espírito que vive em nós nos traz a memória e nos faz lembrar que nós somos livres. E para testificar essa palavra, abra sua Bíblia lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo... Vou ler alguns versículos. João capítulo 8, versículo 31 até o 36. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa igreja linda que está nesse lugar, desejosa em ouvir a tua voz, porque senão não estaríamos aqui, estaríamos em qualquer outro lugar, mas estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. João capítulo 8, versículo 31 ao 36 diz assim a palavra do Mestre: Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode repetir isso? Não tem como colocar ali, porque a Bíblia, várias traduções, aí fica complicado. Tem como colocar ali esse versículo 36? João 8,36. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Pai, é a tua palavra, Senhor, não é a minha palavra, é a tua palavra. Pai, a tua palavra nos garante isso, que nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Pai amado, nesta noite, traz a memória a tua palavra, traz a memória aquilo que nos dá esperança. Pai querido, que eu diminua e o Senhor cresça, e que eu possa ser canal de bênção a falar à tua igreja, a falar aos teus filhos. Pai querido, porque sem o Senhor, Espírito Santo, falando e revelando ao meu coração, de nada vai adiantar eu falar nesta noite. Pai querido, mas nós entramos nesse lugar desejosos em ouvir a tua voz, desejosos, ó Pai querido, de sermos alimentados pela tua palavra, palavra essa que cura, que salva, que liberta, Senhor, e por isso nós somos livres. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por já se fazer presente no nosso meio, e continue presente no nosso meio, para que essa palavra venha aos nossos corações, reveladas por Ti, nos fortalecendo cada dia mais, e testificando em nós, que verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Queridos, muitas pessoas hoje em dia estão lá fora, procurando essa liberdade nas drogas, na prostituição, no vício, na bebida, no cigarro, em diversas coisas. Mas no final, se você parar e conversar um minuto com essas pessoas,
você vai perceber que ela precisa de algo, ela necessita de algo. E esse algo, querido, que elas necessitam, nós já recebemos. Recebemos, sabe por quê? Porque a palavra aqui nos está dizendo: se verdadeiramente o Filho vos libertar, seremos livres. E no momento que o Senhor lá na cruz do Calvário, Ele pagou aquele preço por mim e por você, Ele fez com que esse preço do pecado que era para ser imposto, colocado na minha e na sua vida, fosse retirado e fosse colocada em nós a liberdade que vem do Senhor. E que liberdade é essa, querido? É a liberdade de um dia morarmos com Ele no céu. Por mais que as pessoas pareçam ser felizes fazendo essas coisas que desagradam a Deus, não são felizes de verdade, pois sua felicidade é externa. Você observa, vê uma certa felicidade, mas o seu interior é vazio, não tem felicidade nenhuma. Ela acha que está feliz, mas o seu interior, que é o Espírito que habita em nós, que nos traz essa liberdade, que nos traz essa alegria, que nos traz a felicidade que o mundo lá fora, através do pecado, dos desejos carnais, que até nos faz pensar que traz felicidade, alegria, um gozo momentâneo, nós entendemos que somente em Cristo nós conseguimos sentir essa alegria e essa liberdade, essa paz que a Bíblia diz que excede a todo entendimento. E isso alegra o meu e o teu coração. É por isso que eu fico olhando daqui, querido, eu vejo os rostos de vocês felizes, alegres, sorridentes, brilhando de alegria, porque somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer isso. Uma coisa que devemos sempre lembrar é que todos nós pecamos. Romanos fala sobre isso. O que quer dizer que todos foram feitos escravos do pecado. Como eu iniciei a mensagem falando, éramos pecadores, amados. Éramos pecadores, todos nós pecamos. Lá em Romanos fala sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o nosso Pai Celestial, por amor a mim, por amor a você, amor esse incondicional, o amor ágape, o amor, querido, que não tem comparação, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, sinônimo de liberdade, de alegria, de gozo, de paz no Espírito Santo. Pelo que eu disse, parece que tudo está acabado. Muitas pessoas acham que acabou tudo, não tem mais jeito, mas realmente estava, até que Deus amou o mundo, como eu falei, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, e onde eu quero chegar com essa mensagem nesta noite, com o tema, somos livres. Querido, muitas das vezes Satanás tenta tirar essa liberdade, tenta nos confundir, tenta nos atrapalhar, tenta colocar algo no nosso caminho, tenta fazer com que nós saímos do alvo, do propósito, da vontade do nosso Mestre. Aí eu coloquei aqui, relacionei alguns homens e mulheres de Deus, queridos, que foram livres, e alguns que perderam a sua liberdade. Lá no início, na palavra, lá em Gênesis, Adão e Eva eram livres, todos os dias passeavam ali no jardim com o Senhor, e o Senhor, a Bíblia diz que toda tarde ia ali até eles, se apresentava, e ali eles tinham um diálogo com o Senhor. Querido, sabe o que é isso? O próprio Deus estar ali ao teu lado, conversando com você. E aí, Adão, o que você fez hoje? Ah, Senhor, hoje eu dei nome ao gatinho, ao leão, ao elefante, ao jacaré, ao hipopótamo, e eles conversavam naturalmente. Mas a serpente, a astúcia, ela foi lá e tentou roubar isso. Por que tentou? Porque lá na frente você vai ver que o Senhor trouxe de volta aquilo que eles perderam. A serpente foi lá, tentou atrapalhar,
E ali, queridos, eles trocaram a liberdade que eles tinham, eram livres, a liberdade de todo dia estar com o Senhor, e foi lá, desejou, desobedeceu a ordem do nosso Deus. Querido, muitas das vezes o Senhor nos deixa à vontade, passeia conosco, nos dá a mão no jardim onde estamos. Jardim esse pode ser o teu trabalho, a tua escola, a igreja, na tua família, qualquer lugar, está ali passeando contigo, falando no teu ouvido, algo para que você possa expressar a tua família. E muitas das vezes Satanás vem, oferece-nos algo, e nós perdemos essa liberdade momentaneamente, porque deixamos nos levar pelas coisas que Satanás apresenta a mim e a você. E ali, Adão e Eva perdem essa harmonia, essa liberdade com o Senhor. Também tem outro que na Bíblia, pelo contrário, não deixou ser levado pela bandeja do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, não quis se contaminar, não quis se alimentar com as iguarias do rei. Foi lá, falou com o eunuco: não, olha só, eu não vou comer isso aí não, traz para mim salada, legumes. Não quis se contaminar, querido. E quantas das vezes bandejas são apresentadas a mim e a você, e Satanás usa isso para tentar tirar a tua liberdade. Mas como eu iniciei a mensagem nesta noite, nós somos livres, mas nós temos que tomar posse dessa liberdade, porque o Senhor já pagou o preço. Mas nós, por algumas iguarias, às vezes deixamos nos levar, botamos a mão naquilo que não é para ser ingerido, não é para ser tocado, não é para ser observado, ou às vezes desejado, porque não é para você, é para o outro. E temos mais pessoas. Davi, quem não conhece a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, lá na frente ele pecou com Betseba, se arrependeu, mas eu quero falar antes dele pecar, antes dele se arrepender e o Senhor o perdoar. Querido, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas Davi tinha a certeza e a convicção do Deus a qual ele cria, a qual ele conhecia e tinha intimidade, um Deus a qual trazia a ele liberdade. Que liberdade é essa? De estar nos campos com sua harpa, louvando e bendizendo ao Senhor. A minha alma bendiz ao Senhor, porque ele, Davi, tinha intimidade e conhecia o libertador. Aí ele não deixou, querido, Satanás alimentar a sua mente. Teve a oportunidade, estava lá na caverna, frente a frente com Saul, podia ir com a sua espada acabar com aquilo, mas não, o seu coração, a sua mente estavam livres, pastor Paulo, livres, porque o Senhor já tinha libertado ele, já tinha lá o separado, estava lá cuidando das suas ovelhas. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. E quem não podia falar também, eu não poderia deixar de falar dos discípulos. Queridos, discípulos largaram tudo. O Senhor chegou, foi lá, Pedro, Tiago, João, vem cá comigo, vem me seguir. Eles não pensaram duas vezes, eles foram lá, largaram tudo e seguiram o Mestre. Seguiram o Mestre. E vemos na própria Bíblia que tiveram alguns. O rico, lembra do rico? O rico conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, obedecia à palavra, obedecia aos mandamentos, mas quando o Senhor falou para ele, ó, larga tudo que tem e me segue. Sabe por quê? Porque ele não entendia que liberdade é essa que o Senhor queria trazer para ele. O coração dele estava na riqueza. E muitas das vezes o nosso coração está na riqueza, está na soberba, está em coisas que não edificam a carne. Por isso que Paulo a todo momento ele fala na sua palavra que nós devemos mortificar a carne, para que o Espírito vivifique em mim e em nós, para que Satanás não roube a nossa liberdade, porque o salário do pecado é a morte. Morte faz com que você perca a sua liberdade.
que você perca aquilo que Deus te deu, querido, com preço caro e preço de sangue. Zaqueu, quem não lembra de Zaqueu, aquele pequenino Zaqueu, subiu depressa, não naquela árvore, para observar o mestre a passar naquele lugar. As pessoas criticaram quando o Senhor foi até a casa de Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Querido, mas Zaqueu, a Bíblia não fala, mas provavelmente por ouvir falar que o Senhor estava fazendo milagres e prodígios, Zaqueu queria entender que milagres e prodígios era esse que fazia com que pessoas fossem libertas e se tornassem livres. Zaqueu queria entender isso. Por isso Zaqueu não mediu esforços no momento que ele subiu até aquela árvore, e ali o Senhor contemplou. Ah, querido, muitas das vezes nós temos que subir algumas árvores para que o Senhor venha nos observar. E esse subir em árvore, sabe o que é? É você rasgar o teu coração, rasgar as tuas vestes, fazer como de pano de saco, se humilhar, se prostrar perante ao teu Deus, para que Ele venha se agradar de mim, de você, porque Ele me criou e te criou para o adorar. E muitas das vezes nós esquecemos disso e nos confundimos, nos deixamos levar pelas iguarias do Rei, nos desobedecemos às ordens que Ele nos faz, para que nós possamos, querido, a cada dia estar no centro da sua vontade. E quem não lembra do endemoniado de Gadara? Querido, aquele homem já estava ali bastante tempo naquele lugar, e quando o Senhor colocou os pés ali, o que aconteceu com aquele homem? E logo depois que o Senhor o libertou, ele queria seguir o mestre, porque ele entendeu que aquele Deus que pisou naquele lugar era verdadeiramente o libertador, aquele que a palavra está falando, que libertou os cativos das prisões, libertou aqueles que estavam lá pensando que não tinha mais jeito, até as pessoas mesmo o acusavam, o apontavam, mas o endemoniado, querido, depois virou evangelista, começou a pregar o evangelho, começou a falar das boas novas que o Senhor fez. Ah, amado, quantos lugares que nós deixamos de colocar os nossos pés, e através do Espírito Santo que libertou a mim e a você, vai fazer com que várias pessoas precisam ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para ela, e nós nos calamos, nós engolimos aquilo que o Senhor muitas das vezes enche os nossos corações para falar. Ah, amado, nós somos livres, o Senhor me libertou, o Senhor te libertou, e a palavra de Deus nos diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se eu sou livre, se você é livre, se o Senhor me libertou, te libertou, o que está faltando para que nós venhamos o agradar, que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Ele, para que Ele venha se agradar de mim e de você, e que venha derramar sobre nós as suas bênçãos? O Bruno falou, quem é o pai que o filho lhe pede uma pedra, ele vai dar pedra? Não, querido, ele vai dar pão, ele vai dar o melhor para o seu filho. Você, quando sair daqui, o teu filho vai: papai, vamos comer uma pizza? Você vai falar: não, meu filho, vamos comer pedra. Não vai, querido. Sabe por quê? Porque o teu coração de pai, o teu coração de mãe, começa a se derreter. Imagina o nosso papai do céu, imagina o nosso mestre, que a todo tempo ele está lá do alto, observando e olhando e perguntando: eu vos fiz livres, e cadê essa liberdade na vida de vocês, para que venham me adorar em espírito e verdade? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou procurando aqueles que buscam em espírito e em verdade. E nós esquecemos disso, amados, nós esquecemos, e o Senhor está buscando
coração. Lá no céu, querido, você não sabe a festa que é quando o Senhor encontra um coração quebrantado, contrito, que se humilha perante os pés do Senhor. Aí Ele começa a sondar o teu coração, Ele começa a sondar a tua mente, Ele começa a liberar, porque o desejo do coração do Pai é liberar para os seus o melhor desta terra. E Ele quer liberar para você nesta noite o melhor desta terra. E por isso que na palavra dele Ele está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma pergunta, não é uma dúvida, não, é uma afirmação. Ele está afirmando: e vós já sois livres. Sabe por quê? Porque você e eu já reconhecemos esse nosso Deus, o nosso libertador, o nosso salvador, o Deus a qual não mede esforços para derramar sobre nós as suas bênçãos. Aí você fica refletindo, você fica pensando: Senhor, o que eu tenho apresentado a Ti através da minha liberdade que eu tenho com o Senhor? Que a Bíblia diz, se você ler um pouquinho mais atrás desse texto, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais aqueles profetas que tinham que ir lá e falar com o Senhor, levar a mensagem do Senhor até o povo. Agora você é livre, tem acesso direto com o Pai. Você pode abrir a sua boca onde você estiver, você pode falar com Ele aonde você estiver, e Ele estará pronto para te ouvir. A Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo e envia os seus anjos para responder a sua resposta, a resposta das tuas orações. Sabe qual é o diálogo que você tem que ter com Deus? Oração. Hoje nós não oramos mais, querido. Hoje nós não oramos mais. Hoje nós não lemos mais a palavra. E a Bíblia diz que é ela que liberta, que salva, que cura. E através da leitura da palavra, o Espírito Santo revela a nós. Se o Espírito Santo não revelar, como vai ser? Quem vai te convencer, vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Consequência disso, continuaremos pecando, continuaremos entregando a Satanás a nossa liberdade, amado, a liberdade que o Senhor um dia nos deu de graça. De graça. Quem lá no final vai nos justificar? Que advogado que vai nos advogar? Que juiz vai defender a minha e a tua casa? Se eu e você não reconhecemos o nosso advogado, se a nossa liberdade muitas das vezes nós jogamos fora, trocamos por um prato de lentilha, viramos as costas e esquecemos. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você nesta noite. O Senhor te trouxe aqui neste lugar para fazer você lembrar, para trazer à tua memória que o Senhor, o nosso Deus, Ele continua advogando você, Ele continua como um intercessor através do Espírito Santo, gemendo com gemidos inexprimíveis a favor da minha e da tua vida. Basta apenas que eu e você reconheça isso. É simples. É simples. Então que você nessa noite reflita nessa mensagem. Eu sou livre. Você decretou isso. Você falou com a tua boca. Querido, e aquilo que você fala, a palavra de Deus diz que tudo que ligares na terra será ligado aonde? O Senhor já pegou. Você falou que era livre. Você pode repetir isso mais uma vez? Eu sou livre? Limpou meu coração, limpou a minha mente. Por isso eu sou livre.
e aprender com a história desta magnífica mulher chamada e conhecida apenas como samaritana. João capítulo 4 tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Diz assim, já achou, amados? Amém? O irmão da Bíblia Nova, já achou? Amém? Graças a Deus. João capítulo 4, eu pergunto quem não tem Bíblia, vocês ficam com vergonha? Só falar, irmãos. Eu não Bíblia não, pastor, é só falar. Eu falo com o ano, eu falo com a Vanessa, e eles vão abençoando. João capítulo 4. Diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus, muito obrigado. Alguém quer um copo lá de gelado? Não, né? João capítulo 4 dizendo assim: quando os fariseus ouviram que Jesus batizava, que fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava assim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma das cidades samaritanas chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Como tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta fonte, desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui retirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e os que agora tens também não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém onde o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem que nem deste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra, e agradecer ao Senhor porque estamos aqui dispostos a ouvi-la. Muito obrigado, Senhor, porque sei e bem sei o efeito poderoso que era. Os judeus, eles não se falavam com os samaritanos. Na verdade, até o dia de hoje, ainda existe uma certa rixa entre judeus e samaritanos, embora essa atitude, essa ação tenha sido quebrada ao longo dos anos. Mas naquela época eles não se falavam. O samaritano não poderia falar com o judeu. Por isso que quando Jesus falou da parábola do samaritano, do bom samaritano, ele quis deixar claro aquela parábola em que desceu o levita e não cuidou do homem que tinha sido espancado e assaltado. Depois desceu o sacerdote, também não cuidou. Mas veio o samaritano, um bom samaritano cuidou. Jesus fez questão de falar do bom samaritano naquela palavra para quebrar exatamente esse paradigma que existia entre o samaritano e o judeu. Pois bem, Jesus sai de um determinado lugar, estava tendo um problema, porque as pessoas começaram a olhar para Jesus e começaram a discriminar João
a um outro lugar, em direção à Galileia. Mas para chegar na Galileia tinha que passar por Samaria. E abre parênteses, Jesus é o único que vai em alguns lugares que ninguém jamais iria. Um judeu, como Jesus era judeu, jamais passaria por Samaria. Se passasse, não pararia. Iria passar rápido, correndo. E alguns judeus ainda olhavam para Samaria e diziam para o Senhor: Senhor, tem misericórdia dos samaritanos, porque eles são pecadores. Judeu era assim, ele olhava e ele discriminava. Mas acontece que Jesus vai em lugares que nenhum outro vai buscar aquele que precisa ser alcançado por ele. Jesus, que eu me lembro, foi o único que teve coragem de entrar dentro de um cemitério para poder liberar uma palavra de libertação ao endemoniado de Gadara. Ele foi o único que foi lá, enquanto as pessoas corriam de medo daquele endemoniado. Jesus foi no cemitério de Gadara, e liberou uma palavra para quebrar as correntes e liberar aquele homem das possessões demoníacas que ele possuía, que ele tinha. Meu mineiro de Jesus foi o único que teve coragem de colocar a mão dentro de um caixão para poder ressuscitar o morto, porque o judeu, ele não colocava a mão em morto, porque ele achava que se colocasse a mão em alguém morto, ele seria contaminado por causa da morte daquela pessoa, ele receberia de alguma maneira algum tipo de contaminação. Pois bem, Jesus é o único que eu conheço que iria nos lugares, nas vielas, nos lugares mais discriminados para alcançar alguém. Por isso que quando Jesus ele conta a parábola do rei que queria dar uma festa em sua casa, e que vem os seus servos e dizem: olha, Senhor, convidamos as pessoas para a boda, mas elas não quiseram vir. Aquela parábola em que as pessoas dizem: não, eu vou casar, eu comprei uma junta de bois, eu fiz isso. E quem, quando veio os servos do rei, dizia para ele: olha, ninguém quis vir, Senhor, cada um deu uma desculpa. A Bíblia diz que o rei vira para os seus servos: sabe, então vai nas vielas, vai nas encruzilhadas, vai nos lugares pequenos, vai aonde ninguém vai, e traz as pessoas para participar da minha boda, porque os meus convidados não eram dignos, mas esses serão. Jesus vai aonde ninguém vai. Ele é o único que eu conheço que vai sem nenhuma discriminação buscar uma prostituta no meio de um prostíbulo. Ele é o único que vai sem nenhuma discriminação buscar um viciado no alto de um morro. Ele é o único que vai sem discriminação nenhuma buscar alguém que comete assalto ou alguma atrocidade nessa vida. Ele é o único que vai buscar aquele que é desprezado por toda a sociedade, por todo mundo. Ele é o único que tem coragem de ir lá. Talvez você diga assim: pastor, Jesus nunca foi lá. Ele foi. Ele vai através da igreja. Porque quando ele levanta um homem, meu irmão, para ir dentro de um prostíbulo buscar uma prostituta e falar de Jesus para ela, quando ele vai, levanta um homem para falar com um viciado em drogas, não é porque aquele homem é bonzinho, é porque o Espírito de Deus o incomodou ao ponto dele ir lá. Então Jesus, que eu conheço, é o único Deus que tem uma preocupação tão grande com o ser humano, que ele vai aonde ninguém vai. Foi por isso que ele me encontrou, porque ele foi aonde ninguém ia. Foi por isso que ele encontrou alguns de vocês aqui, porque ele foi aonde ninguém ia, aonde ninguém tinha coragem de ir. Ele foi e nos encontrou lá. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Ele foi te encontrar onde ninguém tinha coragem de ir, irmãos. Ele foi lá te encontrar. Jesus, então, ele passa por Samaria. Como eu disse, qualquer judeu não pararia, mas Jesus parou. Ele para num lugar estratégico. Jesus era sábio e é sábio. E ele sabia que aquele lugar, naquela determinada hora, era a hora em que as mulheres vinham pegar águas. Naquela época, os judeus, até hoje, o judeu ele é extremamente machista. O judeu não carrega água. Homem não. Quem carrega é a mulher. Homem não. Apesar que tem muito marido judeu aí ainda, né? É, mulher, irmãos? Se vira, mulher. Dá teu jeito. Judeu daquela época não carregava água. Até hoje é assim. Quem tem que carregar é a mulher. Quem tem que fazer é a mulher. Então Jesus sabia que naquela hora as mulheres iam lá tirar água ao leite. Por causa disso ele tem mandado os discípulos ir comprar comida. Jesus queria ficar sozinho, porque ele tinha algo a realizar naquele lugar com aquela mulher. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem, parou junto à fonte de Jacó. Os discípulos não estavam com ele, tinham ido na cidade comprar comida. E Jesus, então, provavelmente certamente sabendo que a mulher viria, ele espera a mulher samaritana vir. E quando a mulher samaritana vem pegar água, sem nenhuma pretensão, a Bíblia diz que Jesus está junto à fonte. Eu quero que você imagine comigo uma fonte de Jacó, um poço, uma cisterna
E a primeira coisa que ela fez foi lançar a tradição no rosto de Jesus, dizendo: Senhor, Jesus, ó Deus, ó judeu. E ela não falou ninguém: você não pode falar comigo, eu sou mulher, eu sou samaritana, você não pode dirigir a palavra a mim. Jesus só queria uma condição de começar um diálogo com aquela mulher. Ele então disse para ela assim: se você soubesse quem está te pedindo a água, você não me daria, mas você me pediria, e eu faria jorrar de dentro de você uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Jesus estava simplesmente dizendo para ela: eu sou o dono da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede, aquele que vem a mim, de uma maneira nenhuma eu lançarei fora e farei jorrar de dentro dele uma fonte inesgotável que salta para a vida eterna. É essa pessoa que beber da minha água, das águas que saem dos rios de Deus, jamais voltará a ter sede, jamais terá sede de novo. Aquela mulher, ela não compreende muito bem, ela está meio atônita, meio sem entender o que está acontecendo. E ela vira para Jesus, depois que Jesus explica para ela o plano da salvação, ela vira para Jesus e fala: Senhor, então me dá essa água, para que eu não precise vir aqui todo dia, como eu canto no pegar água da fonte de Jacó, porque se essa água nunca vai acabar, então eu quero essa água para minha casa. Eu quero beber dela em casa, eu quero fazer comida com ela, eu quero lavar roupa com ela, eu quero cozinhar com ela. Ela não estava entendendo isso. Assim como existe muita gente que não entende o plano da salvação. Tem muita gente que acha que o plano da salvação é o que essa mulher está entendendo. Presta atenção comigo. Ela diz: Senhor, se o Senhor tem água, então me dá, para que eu não precise voltar na fonte de Jacó. Ela estava achando que era uma água normal, uma água natural, uma água que era para fazer comida, para lavar roupa. Tem gente que é assim, mas não consegue entender o plano da salvação. Não consegue entender que a palavra de Deus é assim: o meu reino não é comida e nem bebida, é poder, é graça de Deus. A gente não consegue entender o plano da salvação, confunde. Aquela mulher não estava entendendo, amados. Jesus então explica para ela. Aí ele pega e fala assim: olha, eles estão diante do poço, irmãos. Ele pega e fala assim: olha, todo mundo, eu vou te explicar melhor. Todo mundo que beber desta fonte, desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber de mim, nunca mais na sua vida terá sede. Pergunta para a pessoa do teu lado: você tem sede de Deus? Diz para ela: a fonte está aberta. Está aberta. A fonte está aberta. Jesus, ele foi aonde ninguém foi, aonde ninguém ia, para dizer para aquela mulher: a fonte está aberta. Esse é o tema da mensagem desta noite. A fonte está jorrando, está aberta, está liberada para nossas vidas. Ele vai, e a mulher não consegue compreender, e ele então começa a explicar. Aí ele vai para fazer aquela mulher entender que ele não era um homem comum, para aquela mulher poder entender que ela não estava falando com qualquer pessoa. Ele vai e fala para aquela mulher: vai lá, está o teu marido. Aquela mulher então diz: olha, Senhor, eu não tenho marido. Embora ela seja casada, ela diz: eu não tenho marido. Mas como pode, pastor? A razão daquela mulher fez falar para Cristo, para Jesus, de que ela estava errada. E então Jesus fala: olha, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e o que você está hoje também não vai ter. Você disseste correto. Aí a mulher acredita, ela começa a entender: o Senhor é profeta, o Senhor é profeta, porque eu não te disse nada, ninguém te falou isso, você não conhece a minha vida, mas você está falando coisas que ninguém sabia. O Senhor é profeta. E ela começa então a lembrar de que alguém disse que Cristo viria, e ela fala:
diz: olha, os samaritanos adoram aqui, os judeus adoram lá, mas virão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Aquela mulher falou: Senhor, eu sei que virá o Messias. Ele vem, e quando ele vier, ele nos explicará tudo isso. Aí disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E a Bíblia diz que nessa hora são os discípulos, e os discípulos ficam atemorizados, ou aterrorizados pelo menos, melhor dizendo, porque Jesus estava falando com uma judia, com uma samaritana, que ele não poderia falar, e eles ficam escandalizados com Jesus e perguntam: por que não falas com ela? Sabe por quê, amados? Porque tem pessoas que não dão crédito àquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Tem pessoas que duvidam da nossa fé. Tem pessoas que duvidam de que Deus é Deus poderoso em nós. Quantas vezes, amados, alguns de nós aqui já escutou alguém falar, depois que você entrou para a igreja, as coisas pioraram. Depois que você começou a servir Jesus, as coisas ficaram piores. Cadê o Deus que você serve, que não livrou você disso, que não livrou você daquilo? Quantas vezes já ouvimos isso na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que foi pegar a samaritana lá de Samaria, o mesmo Deus que programou aquele encontro com essa mulher, foi o mesmo Deus que encontrou com você um dia, no lugar que você estava, onde ninguém queria ir. Foi Ele que te encontrou, e te buscou, e te resgatou, e trouxe você para o reino do seu amor, do jeito que você era, do jeito que você estava. Somente Ele poderia te amar. Ele que pegou você, meu irmão, viciado em drogas, quem sabe? Ele que pegou você viciado no álcool. Foi Ele que pegou você, quem sabe, com uma vida completamente errada, destruída, arrebentada. Mas Ele foi o único que teve coragem de estender a mão para você e dizer para você: eu estou com você, eu te amo, eu te ajudo, eu te sustento com a verdade fiel, eu vou ser contigo. E ainda que todos me critiquem por causa disso, ainda assim eu te amarei. Criticaram a Jesus, amados. É isso, você é judeu, falando que essa mulher samaritana, falando com ela. Aquela mulher fica tão impactada, irmãos, que ela corre para a cidade, ela vai para Samaria, deixa Jesus lá. A essa altura da história, ela já deixou escândalos na beira do poço, ela já deixou tudo largado lá, porque agora o que ela queria não era água comum, o que ela queria era a água da vida. O que estava no coração dela agora já não era uma palavra natural humana, já era uma palavra divina, sobrenatural. Porque deixa eu te dizer um segredo daquele que gosta de servir a Jesus, meu irmão. Aquele que gosta de servir a Jesus, quanto mais bebe da fonte, mais quer beber da fonte. Aquele que serve a Jesus, quanto mais conhece a Cristo, mais quer conhecer. Aquele que anda com Jesus, mais quer andar. Aquele que descobre segredos no coração do Pai, mais quer descobrir. Aquele que anda com o Pai, quer estar ao lado dele todos os dias, cada vez mais aprendendo com o Pai. Esse é o segredo daqueles que andam com Cristo, amados. Quanto mais quer, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. É uma sede aqui dentro que é insaciável aos olhos humanos, mas saciáveis pela vontade espiritual, pela vontade sobrenatural de Deus. Aquela mulher agora, irmãos, não estava nem preocupada com a água natural. Ela queria beber da fonte. Eu quero desafiar você nesta noite, a você que ainda não tem Jesus na sua vida, a esquecer um pouco da água natural e procurar beber da água sobrenatural, porque a água natural vai acabar. A água natural vai dar sede de novo, mas a água que jorra do trono do Altíssimo, essa água nunca acaba. A Bíblia diz que há um rio que corre no trono de Deus, e essas águas curam as nações. Essa água nunca cessa, porque vem do coração de Deus para todo aquele que quer beber dela. Um dia o profeta Isaías disse assim: vinde, bebei, sem dinheiro, sem preço. Ele disse assim: olha, quem quiser beber, em outras palavras, quem quiser beber, pode vir, porque é de graça, não tem que pagar. O Evangelho é gratuito, você não paga para ser crente, você não paga para servir a Jesus, você não tem que fazer
despacho na encruzilhada para servir a Jesus. Você não tem que comer vísceras humanas, como muitas pessoas comem para servir ao diabo. Não. Para servir a Jesus, já foi pago o alto preço. Ele já pagou. Por isso, ele sendo dono de tudo, ele pode fazer quem quiser. Pode vir beber de graça, sem dinheiro, sem preço, sem sacrifício. O único sacrifício que Jesus pede é um sacrifício de louvor a Deus, é adorar a Ele. Isso não é sacrifício, é prazer. Aquela mulher esqueceu da água natural. Afinal de contas, quem tem um encontro com Jesus esquece do natural e se preocupa com o sobrenatural. Aquela mulher deixou de se preocupar com o natural para se preocupar com o sobrenatural. Ei, pare de se preocupar um pouco com o natural, passe a preocupar, a priorizar o teu sobrenatural. Comece a priorizar a fonte que Jesus abriu nesta noite na sua vida. Comece a beber mais desta água. Está com sede? Bebe da água de Jesus. Está com vontade? Bebe da água que vem do trono de Deus, porque Ele saciará o vazio que está dentro da tua alma. Ela vai, e quando ela vai até Samaria, ela se transforma na primeira evangelista samaritana na história daquela cidade. Quando ela vai àquela cidade, ela chama todo mundo e diz: olha, chama todas as pessoas e diz: olha, eu vi um homem que me diz tudo que tenho feito. Pode ser este o Cristo, vamos ter com ele. Eu imagino o alvoroço em Samaria, irmãos, todo mundo correndo até o poço de Jacó, e encontrando lá com Jesus. A Bíblia diz: saíram da cidade e foram ter com ele. E a Bíblia diz assim, que os discípulos nesse intervalo viraram para Jesus e falaram: mestre, Rabi, come, porque o Senhor está com fome. E ele disse assim: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Aí diz o versículo seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele estava dizendo o seguinte: vocês estão preocupados com o natural, e eu quero o sobrenatural.